Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos dando início a mais essa quarta-feira. Como sempre prometemos, trouxemos mais uma mensagem de estudo e de apreciação nossa, para nossa meditação. Hoje com o título Vê Como Vives. Parece uma repetição, gente. A espiritualidade, ela está sempre trazendo novas mensagens, novos dizeres, mas que no fundo traz o mesmo conteúdo para o nosso crescimento. Nós estamos preparando uma dessas aulas aqui, onde o Cristo podia ter feito tudo e preferiu contar conosco. Então a espiritualidade está sempre trazendo mensagem para recordarmos a importância de realizarmos um trabalho de reforma íntima, de mudança de conduta para nosso crescimento espiritual. Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp, nosso Instagram, a fim de que você possa estar divulgando o nosso trabalho, esse telefone aí, principalmente para encaminhamento de nomes para tratamento à distância. Tá certo? E hoje nós então vamos dar sequência a este estudo semanal, toda quarta-feira às 20 horas. Tá bom? Muito bem. Nós vamos colocar um trecho do Evangelho aí, uma passagem de Lucas, essa escolhida por Emmanuel, que está na mensagem que nós vamos ler,
E vamos dar início aí com a oração, em seguida voltamos aí para a leitura do texto de hoje. Vê como vives. Então nós vamos projetar para vocês aí a passagem de Lucas, capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então Jesus, palavras de Jesus escritas por Lucas, capítulo 19, versículo 13. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida, Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, a nossa lembrança carinhosa de Mãe Maria Santíssima, para que abençoe a todos nós na nossa noite, de mais um aprendizado importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão, para que possamos avaliar a nós mesmos naquilo que podemos melhorar, naquilo que podemos ajustar a nossa vida, colocando em prática todos esses ensinamentos tão importantes que a espiritualidade tem nos trazido semanalmente com o estudo que apresentamos aqui. Que a tua luz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Então Emmanuel nos traz aí essa passagem, Vê como vives. Você vê que o título já é sugestivo, Vê, né? Vê como vives, a fim de que possamos avaliar a nossa vida diária, aquilo que temos feito. E eu gosto muito dessa mensagem que ele associa à nossa prática profissional. O nosso dia a dia, ele é importante sempre. Não tem diferença. Às vezes a gente acha que o cunho religioso, né, e tão somente ele é que proporciona o nosso crescimento, né? E a gente vê que a vida está presente em todos os dias da nossa vida, independente das nossas crenças religiosas. E Emmanuel sempre trabalha isso. Ele trabalha nessa questão de que no dia a dia, nossa profissão não é à toa. É uma lição que está lá no Vinha de Luz, né? Que é a lição bem no início, no capítulo 2, onde ele vai nos mostrar exatamente que tudo, absolutamente tudo que fazemos, que vivemos, a vida social que a gente tem, a profissão que a gente tem, tudo faz parte de um programa espiritual. Essa que é a verdade. Então, para iniciar, ele começa assim: com a precisa madureza, com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. Olha só, vou repetir para a gente entender direitinho que todos nós estamos enquadrados nisso aqui, independente da religião. Ele não fala de religião tão somente aqui. Ele fala todos nós reencarnamos e temos a vida que nós temos e toda ela é pautada no mundo espiritual, que ele chama aí de negócios espirituais. Então, com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais. Olha só como confirma que a vida de todos nós, ela tem um sentido. E que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Nós não estamos soltos no mundo. Eu não preciso ser religioso propriamente dito, na acepção da palavra, para que eu esteja enquadrado dentro dessa visão da espiritualidade. Somos todos, indistintamente. Ele fala que a nossa vida
é um ato religioso, mesmo eu sendo ateu, compreende? Eu seguindo qualquer religião, qualquer princípio, ou não seguindo. Eu não estou solto no universo. Eu estou circunscrito dentro de um programa maior, aceitando ou não, querendo ou não. Todos nós temos um sentido na vida dentro dessa visão espiritual. Se eu sou um ateu, se eu tenho uma crença no qual eu não acredito na vida pós-morte, quando eu desencarnar, eu não vou me deparar com as realidades espirituais? Quem lê aí André Luiz, por exemplo, você vai ver essa situação toda no plano espiritual, independente de eu ser religioso ou não. Eu vou me deparar com algo. Eu vou constatar em mim que a vida continua, que não se acaba no sepultamento com a nossa morte. Pelo contrário. Então isso é que é bacana entender, que todos nós caminhamos dentro de um nível espiritual, dentro da minha capacidade, das escolhas que fizemos, do programa que fizemos, dentro das crenças religiosas. E todos nós estamos sendo acompanhados pelo plano maior da vida, através dos mensageiros que são nossos anjos da guarda, são os espíritos que nos acompanham. Aquela pessoa que se diz ateu, que não acredita na vida pós-morte, não acredita na reencarnação, ele também não tem um anjo da guarda que acompanha a sua vida? Então, por isso que nós temos que cuidar da nossa vida íntima. O que eu acredito? O que eu tenho feito para crescimento espiritual, dentro dos preceitos religiosos, das orientações que nós recebemos? E nós espíritas, é claro essa questão, nós recebemos orientações diretas, através da literatura, através das orientações dos mentores. Nós temos uma biblioteca vasta, riquíssima, onde não nos falta orientação para área nenhuma. Então isso tudo, como ele fala, nos prendem a Deus. Não estamos desprovidos de Deus, afastados de Deus. E ele vai adiante. Olha o que ele fala. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Então, a mente humana está preocupada com aquele cara que se diz religioso, que se expõe, que segue uma crença religiosa, um mandato religioso. E ele fala que é por enquanto, porque todos nós haveremos de nos enquadrarmos dentro dos preceitos religiosos e superiores. Não tem escapatória. Hoje nós estamos seguindo uma religião, né? Lutando por estudos específicos. Ontem não era assim. Não quer dizer também que nos transformamos em espíritos a evoluir. Não, nós estamos num processo onde todos têm a sua oportunidade de crescimento espiritual. Eu, particularmente, essa é uma opinião pessoal, eu considero que nós espíritos somos os mais endividados. Para receber tanta orientação dessa maneira aí, é porque nós somos mais endividados que os outros. Porque com tanta orientação a gente ainda não pratica, a gente tem uma extrema dificuldade de vivenciar os ensinamentos superiores, uma doutrina que detalha, que explica o Evangelho do Cristo, e com vasto conteúdo, com lições inúmeras. Não tem nem como definir
uma quantidade de orientação que nós recebemos por várias fontes, por vários médiuns, eu considero nós espíritos os mais endividados, pela condição de recebermos tantas e tantas e tantas orientações. Por uma doutrina relativamente nova, 160 e poucos anos, e ainda uma extrema dificuldade de vivenciar os ensinamentos espirituais. E a espiritualidade, nós temos mostrado aqui, vira e mexe tem trazido o mesmo tema com mensagens diferentes, vamos colocar assim. E essa, Emmanuel, nos traz o cotidiano nosso. E que nós vamos ver na sequência da mensagem, ele nos atinge a todos, independente das crenças religiosas. Olha, ele vai começar a falar isso, olha só. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Por isso que ele fala aqui, ó, vou voltar aqui, ó, que ele fala: por enquanto o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Por isso que ele fala, ó, os católicos, protestantes, e nós aqui, ó, os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Essa é a cobrança do mundo. Essa é a cobrança do mundo. E ele fala: urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente, não só aqueles, como Emmanuel coloca aqui, com mandatos religiosos, independente da crença religiosa, aqueles que têm dirigem instituições, pontos religiosos de destaque. Não é só para eles. Olha aqui, é urgente considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Todos nós. Todos os homens, independente daquilo que acreditam, das crenças religiosas que têm. Cada criatura foi chamado pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Não é em vão, ninguém reencarnou em vão, sem atribuições, ninguém. Todos nós temos um compromisso perante a providência divina. Não importa a quantidade de seres na Terra, ou que já passaram por aqui, desencarnaram, todos nós temos um acompanhamento espiritual. O comerciante, aí já vai sair da religião propriamente dita, no sentido religioso da acepção da palavra, porque ele fala que todos nós estamos envolvidos num ato religioso. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. Ninguém, mesmo nos campos profissionais, é em vão. Emmanuel, inclusive, trabalha essa questão lá no livro Pensamento e Vida. Ele fala lá do compromisso que a gente tem no campo profissional, o dom da profissão.
porque isso é importante. Ele está conjugado com a atividade religiosa, com a atividade espiritual. Não é em vão que temos as nossas profissões. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento, porque tudo isso, todos os atos na vida, eles estão ligados aos nossos compromissos espirituais. É por isso que nós entendemos que mesmo que eu não tenha uma religião, não siga uma instituição religiosa, eu tenho um compromisso no qual eu posso crescer espiritualmente. Está aí a visão que Emmanuel nos traz. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Ele fala templo vivo porque é uma das principais instituições para nosso crescimento reencarnatório espiritual. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. Então você vê que a função da ciência, o trabalho que é feito no campo da ciência, na medicação, no tratamento, é coisa divina. É coisa divina. Não é à toa que Deus, nosso Pai, através dos seus mensageiros, permite o avanço da ciência, pesquisa, descoberta de remédios, de vacinas, de tratamento. Porque isso faz parte da vida, do progresso espiritual, do auxílio que se possa prestar ao outro. Nós não podemos desprezar isso. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Isso é ato divino. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançar um dia a grandeza divina. Olha só que espetáculo essa visão da espiritualidade trazida por Emmanuel. É espetacular. Todos os homens, ele não falou todos os religiosos. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Gente, isso é maravilhoso. Uma autoridade como Emmanuel, que representa aí tantos e tantos espíritos de luz, nos trazendo essas lições. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Olha só, tudo é importante, gente, na vida, e ele aqui vai finalizando, né? Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Por que algum tempo? Porque cada encarnação nossa é um novo programa, novas oportunidades, com novas funções. Olha como ele encerra a mensagem, gente. Em razão desta verdade, que é todo esse conteúdo que ele trouxe, vê o que fazes e não te esqueça de subordinar teus desejos a Deus. Nós temos que conjugar a nossa vida aos princípios espirituais. Tudo o que fizermos na vida tem um sentido. Não é em vão. Nós temos que subordinar os desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Porque todos nós temos um tempo na vida. Só que ele, independente desse tempo, em quantos anos acontece isso,
nós temos que aproveitar o máximo. Por isso a lição é para análise diária. Olha como essa mensagem de Emmanuel é presente, é viva, é atual. E se enquadra para qualquer um de nós. Todos nós podemos fazer algo de bem, de útil e que sirva para nos domar os impulsos inferiores que temos, nos preparando para avanços espirituais. Todos nós. É preciso aproveitarmos essas oportunidades, esses conteúdos que nos chegam e avaliarmos diariamente a nossa vida, para melhor aproveitarmos as oportunidades que temos. Que Jesus nos ilumine mais uma vez, que esses conteúdos possam nos trazer lembranças dos compromissos que nós assumimos antes de reencarnar. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por nossa noite de reflexão, de análise da nossa vida diária, através de mensagens tão maravilhosas que a espiritualidade nos traz para a nossa reflexão. Que essas vibrações superiores possam, através da bondade divina de Maria e de suas mensageiras, visitar a cada lar de todos nós, e que esse manto de amor, de luz, de energia possa ficar conosco, amparando o nosso ambiente familiar e as nossas vidas, e que isso possa ser estendido a todos os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, que se encontram no nosso caderno de tratamento à distância, que são encaminhados para a nossa instituição toda segunda-feira, bem como qualquer ser na face da terra que se encontre em sofrimento, aqueles que partiram para o plano espiritual, aqueles que se encontram em sofrimentos profundos pelo mundo, diante de tantos e tantas provações têm acontecido e surgido para tantas pessoas. Que a tua luz, o teu amor, que a tua bondade divina possa permanecer na mente e no coração de todos nós, para que todos esses sofrimentos tão importantes para o nosso crescimento espiritual possamos encará-los com energia, com firmeza e com fé de dias melhores, principalmente dentro de uma visão espiritual. Obrigado por tudo, que a tua paz e teu amor permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos. Vamos partindo aí para o nosso encerramento. E tá aí aquela mensagem final que toda aula a gente coloca, até para você acompanhar, rever, passar para alguém, ver em outro dia, né? E lembrar da nossa campanha permanente, que é a nossa cesta básica, o nosso enxovalzinho, né, das nossas mães carentes, e aí os dados que você precisa para poder continuar essa campanha tão importante, porque sem ela a gente não consegue realizar o trabalho, né, voltado para essas atividades, tá bom? Então queríamos agradecer por mais essa noite, por mais essa quarta-feira. Curtam aí o nosso vídeo, dá lá o joinha, importantíssima a nossa divulgação, nosso WhatsApp, nosso Instagram, divulguem, compartilhem, a fim de que possamos continuar com esse trabalho tão importante para a divulgação da doutrina, né, e para dar sequência a esse trabalho social. Que a paz de Jesus esteja conosco. Quarta-feira que vem traremos aí um novo estudo para a nossa apreciação. Um beijo, um abraço carinhoso a todos. Até lá.